Igreja começa hoje uma série de bate-papos sobre assuntos diversos relacionados à igreja, estudo, relacionamento, saúde física, emocional e tudo mais que você quer saber ou deve saber como cristão. Bora conversar? Ei Patrick, oi amada igreja, muito bom estar com vocês nesse primeiro episódio do Bate-Papo IBP. Muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite, Patrick, para estar falando sobre como ser cristão em tempo de pandemia. Queria primeiramente saber como você está, como a família está. Ei, Jéssica, é bom falar com você e falar com a igreja nesse formato diferente aí, que vai trazer algumas novidades para a gente, para a igreja. Nesse momento de pandemia, a gente está se adaptando, né, a essa situação, estamos bem na medida do possível, e a boa novidade é que agora eu sou pai, né, a Andrea está com 23 semanas aí de gestação, estamos esperando a Carolina para janeiro. Que bom, boa notícia, graças a Deus, vai florir a nossa Amém. igreja. Bom, né? E falando agora do nosso bate-papo, o tema surgiu porque a gente está vivendo há 6 meses uma crise sanitária, humanitária, política, econômica que tem exigido da gente, né, novas práticas, novos hábitos de higiene, hábitos mais rigorosos de higiene. Além disso, muitas igrejas tiveram que fechar, né, temporariamente seus templos fisicamente e migrar para o meio digital. E aí, diante disso, a gente pergunta, mudou alguma coisa? Como ser cristão nesse momento de pandemia, de isolamento social? Bom, Jéssica, correndo o risco de responder muito rápido a sua pergunta, né? Eu acho que o ser cristão não deveria fazer diferença nenhuma se estamos em um momento de crise ou não, em uma pandemia ou não. Essas circunstâncias não deveriam fazer diferença para o cristão, né? É claro, a gente tem aí recomendações de organizações de saúde que recomendam a gente não ter contato físico, não fazer aglomerações, por isso, como você disse, algumas igrejas estão fechadas. A gente precisa se adaptar a essa situação, fazer cultos online, né? Mas em termos de comportamento, em termos da atitude como cristão, da ética cristã, isso não deveria fazer diferença, né? O nosso comportamento e nosso agir perante Deus, nosso compromisso com Deus não deve fazer diferença. Com pandemia, com crise, sem crise, não deveria fazer diferença. Entendi, tá certo. A outra pergunta que eu faço é sobre a fragilidade que algumas pessoas comentam, né? É errado, é pecado o cristão ele se sentir frágil num momento como esse de isolamento, né? De incertezas? Não, de forma alguma, não é errado. Nós somos humanos, a gente está sujeito a esse tipo de situação, né? A Bíblia é repleta de exemplos de homens que também passaram por momentos de aflição, de dificuldade. Posso citar até Jesus, que nas suas últimas horas antes da crucificação, né? Ele se sentiu muito abatido, né? E cita: minha alma está profundamente triste, né? A ponto de morrer. E a própria Bíblia mesmo tem outros livros. A gente tem um livro na Bíblia que chama Lamentações. Existem vários salmos que são lamentos, né? Tem o livro de Jó, que é uma tragédia na vida de uma pessoa, mas o próprio Jesus ele disse algo para a gente, deixou algo para a gente que é muito importante. Ele fala: no mundo a gente vai ter aflições, mas a gente precisa se animar. Animem-se, porque eu venci o mundo. Isso é verdade. E não julgar também o próximo, né? Às vezes a pessoa tá abatido ali do lado e aí você fica julgando, isso né? É um ponto bastante importante, né? A gente tem que estar sensível, nós como cristãos ou qualquer pessoa, temos que estar sensíveis a essas pessoas, né? De dar um consolo, de sustentar em oração, né? Um ombro amigo, mas eu acho que fica um bom alerta também,
que se essa aflição, essa tribulação esteja afetando muito você, é importante também que essa pessoa tenha um entendimento que vale a pena buscar um apoio profissional, né? Porque se isso está afetando de forma que o seu dia a dia, o seu cotidiano, o seu trabalho, a sua vida em família está sendo muito afetado por essa aflição, por essa angústia que está sentindo, é importante também um acompanhamento profissional e o apoio da igreja, com certeza. Isso aí, tá certo. A última pergunta, prometo, aqui do nosso bate-papo é que algumas pessoas elas vieram até mim e perguntaram, mas por que a gente está vivendo isso? Para que serve isso? E por que Deus permitiu que mais de 29 milhões de pessoas em todo o mundo fossem infectados, que mais de 900 mil pessoas fossem mortas, né? Morreram nesse período por causa da pandemia. Por que Deus permite tudo isso? Essa é uma pergunta muito boa e tem uma resposta muito longa, né? É uma situação realmente muito, muito triste. Mas assim, por trás dessa pergunta, ela tem uma outra pergunta que vem sendo discutida há séculos por teólogos e estudiosos da Bíblia, né? Que é por que coisas ruins acontecem, né? Ao invés de tentar responder diretamente o porquê do mal, que o mal existe, eu vou... E há respostas satisfatórias aí na literatura cristã, ou mesmo na filosofia cristã, para essas perguntas. Eu vou querer trazer uma reflexão que eu ouvi de um pastor americano chamado Voddie Baucham. Ele, num vídeo que tem na internet, que é possível encontrar, ele reverte essa pergunta, né? Ele fala assim, em vez da gente se perguntar por que coisas ruins acontecem no mundo, né? Por que o mal existe, né? A gente deveria se perguntar, como que um Deus soberano, todo-poderoso, a gente crê num Deus soberano, todo-poderoso, e que conhece a minha vida, os meus pensamentos, ele sabe como esquadrinha todo o meu ser, como é que esse Deus ele não acaba de vez com um pecador miserável como eu? Né? Deus ele é soberano, a gente não conhece os seus desígnios. Né? A gente não, quem conhece a mente do Senhor? Né? Quem conhece a mente de Deus? Mas eu posso te dizer que na sua infinita misericórdia, e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, pela misericórdia dele que nós vivemos. Né? É engraçado, assim, a maioria das igrejas, ou até mesmo a vida secular, né? Tem muitas pessoas que buscam sempre a vitória, né? Existe aí todo um triunfalismo sobre a vida, até por isso que existem essas teologias da prosperidade, ou até mesmo os coachings, né? Que fazem as pessoas quererem sempre ser o melhor, dar sempre o melhor, buscar a vitória. Mas se a gente for ver, a gente deveria aprender também a lamentar. Né? Eu não digo o lamento que é uma murmuração, uma autocomiseração, mas um lamento de contrição. Né? Como muitos salmos bíblicos dizem, né? O Salmo 42, por exemplo, quem for lê-lo vai perceber, esse lamento que eu estou dizendo é um lamento de pedido de socorro a Deus, de reconhecimento da grandeza do Senhor e de uma confiança no seu auxílio. Principalmente, assim como Deus é misericordioso para conosco, né, ele espera também que a gente mostre essa misericórdia para com os outros, né, no sentido de consolar aquele que sofre. E aí, então, diante desse momento de crise que a gente vive, a gente deveria perguntar como que a gente, como igreja, como pessoa, como cristão, a gente poderia fazer para consolar esses que estão aflitos nesse momento, né? Aliás, essa é uma pergunta que a gente deveria se fazer sempre, não só por conta da crise. Tá certo. Patrick, muito obrigada, né, por você ter conversado com a gente, pela sua participação, por você ter trazido aí um pouquinho da palavra pra gente nesse bate-papo. Nós vamos ficar por aqui. Se você que está nos assistindo teve alguma dúvida, se você quer participar de alguma forma, manda sua dúvida pra gente pelo WhatsApp da nossa igreja. Nós vamos ficar muito felizes em estar interagindo com você. Até a próxima!
Irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possam envolver a vida de cada um dos meus queridos irmãos. Nós estamos muito felizes por aquilo que está acontecendo em nossa igreja, né? A reforma do teto, enfim, a iluminação, a pintura do templo. Deus está preparando algo muito especial. O aniversário da nossa igreja, nós faremos 23 anos, no dia 12 de outubro, né? Daqui a menos de um mês. Que Deus possa nos abençoar e tenhamos um belo culto. Logo vamos estar de volta, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Este momento ainda desta nova forma de culto, nós vamos prestar um culto ao nosso Deus. Eu queria que você, nesse instante, baixe a sua cabeça, fechasse os seus olhos e dissesse: Senhor, abençoa a minha vida agora, através das músicas, através da palavra que vou ouvir. Aceita este culto que nós estamos te oferecendo, reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Vamos prestar um culto ao Senhor agora? Vamos sim, meus irmãos, vamos prestar um culto ao nosso Deus. Deus, nós te agradecemos por este momento. Aceita o culto que ora te prestamos. Fala aos nossos corações através das músicas, da Tua palavra que há de ser lida e pregada, Senhor. Que possamos sempre aprender a confiar no Senhor e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
Quero ler um texto da Palavra de Deus, um texto que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 116. Vou ler do primeiro versículo ao versículo de número 9. Atentai para o que a Palavra de Deus revela nesse texto, nos fala de uma forma muito especial. O salmista disse: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra lida em nossos corações. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por este culto, obrigado porque o Senhor sempre está conosco e nós te louvamos e te exaltamos. Tu és o nosso Deus. Fala ao nosso coração, aceita o culto que ora te prestamos, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá. Só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respiro.
Nesta noite, desejo trazer para os irmãos, para aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, uma lição prática de como entender a palavra de Deus, como aplicá-la em nossas vidas e em nossos dias, especialmente no ambiente, na situação e no cenário que estamos vivendo. O título da reflexão é Um Deus que remove o estresse. Pensando, e às vezes precisamos entender muito bem isto, que quando Deus nos salvou e encheu o nosso coração da presença dEle, não foi apenas para que esperássemos a eternidade e que lá cessarão todos os problemas, mas também para enfrentar as adversidades, os problemas e as situações adversas em nossos dias. É como lançar sobre Ele as nossas ansiedades e como vencer o estresse, não é? Na nossa vida cristã, na nossa comunhão com Deus. E é sobre isso que quero compartilhar com os irmãos. Deixe-me ler um texto da Palavra de Deus, onde desse texto extrairemos verdades para as nossas vidas, a fim de pensarmos sobre esse Deus que remove o estresse. Mateus, quando Mateus, o evangelista, escreveu e narrou esse texto, no capítulo 14, versículos 22 e 23. Veja o que Mateus diz. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedindo-as, a multidão, ou as multidões despedidas elas, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Estresse é o que vai nos matando aos poucos. Não conseguimos escapar até que possamos nos render completamente. Eu quero chamar a sua atenção neste sentimento ao Senhor. A questão é, como lidamos com isto? Muitas pessoas tentam escapar desse sentimento de ansiedade com medicamentos, e eu não estou falando aqui de um desequilíbrio químico, eu não estou falando de alguma alteração de fato, eu estou falando de sentimentos, como lidar com ele. E às vezes buscamos no medicamento para vencer, nas drogas. Medicamentos algumas vezes são necessários e importantes, mas alguns buscam nas drogas, no álcool, na jogatina, e em qualquer outra forma que traga um sentimento de fuga, não de confrontação, não de enfrentar o problema. Porque eu quero deixar bem claro, às vezes é necessário você fazer uma terapia, ir num psicólogo, quando é confrontado com o problema, a fim de resolvê-lo. Mas a maioria não faz isso, a maioria foge e buscam escapes para este sentimento. Sabemos que nenhum desses métodos são verdadeiramente eficazes e que a única solução vem somente de Deus, que Ele gratuitamente dá aos seus filhos. O próprio Jesus deparou-se com uma experiência de estresse, mas Ele sabia exatamente como enfrentá-la. Depois de Jesus alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco. Ele, porém, ficou em um lugar só para orar. Ele precisava e desejava um tempo a sós com o Pai. Era vital. Assim foi no Getsemane. Há duas palavras na língua inglesa que nos remete a um momento a sós, solitário. É interessante a palavra alone,
no sentido de nos sentir sozinhos, abandonados, e solitude, momento a sós que é benéfico e traz bons resultados. Vamos pensar nesse momento de solitude, nesse momento a sós, esta solidão benéfica. A prática do momento a sós, esta solidão, e eu quero chamar a sua atenção da necessidade deste momento, que é gastar ou investir um tempo a sós com o Senhor, e este momento a sós com Deus nos liberta deste sentimento. Sim, é um caminho, e Jesus nos ensina isto. Esse tipo de isolamento não é se sentir sozinho ou na solidão. Este é o momento, e este momento é uma escolha voluntariamente quando nos separamos dos outros para estarmos sozinhos conosco mesmo e com Deus. Segundo, razões para este momento a sós, essa solidão benéfica que eu chamo de solitude para com Deus. Eu quero dizer, para um relacionamento. Deus nos criou à sua imagem, porque Ele queria o relacionamento conosco, para toda a eternidade. Aqui descreve Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz lá o texto: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejem pela terra. Sabe, também este momento a sós, eu chamo de solidão benéfica, é um momento para a separação. Estar a sós é também a forma que Deus trabalha em nós, nos preparando para os dias que virão. Este momento, ele é importante. Estamos experimentando esse momento a sós de solidão, que eu digo benéfica, a solitude, abrindo a palavra de Deus e focando nela, eliminando as distrações e pensamentos outros. E nesse momento entre eu e Deus, na privacidade do meu coração, eu tenho um encontro marcado, determinado com Deus. Quais os benefícios desse momento a sós, desta solidão benéfica que é necessária e indispensável para todos nós? Se nós praticarmos este momento em nossas vidas, muitas coisas serão mudadas. Vamos ver algumas delas. Tornaremos os nossos dias, ou os nossos ocupados dias, mais produtivos e frutíferos. Esse momento na presença de Deus fará com que o Senhor trabalhe em nossas metas e corações. Ouviremos a voz dEle e Ele nos guiará para que sejamos muito mais produtivos e frutíferos. Este momento a sós com Deus nos traz o benefício do reparo aos danos que nós criamos a nós mesmos. Depois de dias difíceis, quando achamos que não conseguiremos suportar este tempo, claro, a sós com Deus nos recarregará emocionalmente, remove a ansiedade, trazendo um sentimento de liberdade e refrigério, quando assim fazemos diante do Senhor. Também quando tenho esse tempo a sós com Deus, isso traz paz e alegria. Esse tempo com o Senhor traz calma ao nosso coração, aquieta o nosso espírito e nos torna capazes de continuar, irmãos. Também nos traz grande força vinda da parte de Deus, nos tornando capazes de enfrentar qualquer situação. E outra coisa que este momento de solitude ou de solidão, que eu digo, esse momento a sós, conosco mesmo e com Deus, ele produz em nós grande confiança em Deus. Aprendemos a descansar no Senhor, nosso Pai Celeste cuidará de nós em qualquer situação e aprenderemos a
depender e confiar nele como fruto desse momento a sós com ele. Esse momento a sós com o Senhor desenvolve em nós um profundo relacionamento com o Senhor. Nesse momento a sós e calmo, nós aprendemos a ter um maior e íntimo relacionamento com o Senhor. Sabe, precisamos aprender a desenvolver e a viver esses momentos. Mais do que nunca, eu acredito que Deus tem permitido que estejamos a viver esses momentos de isolamento, para que possamos fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós mesmos e refletirmos sobre que tipo de relacionamento nós temos com Deus. Que tipo de relacionamento nós temos conosco mesmo? Às vezes queremos nos relacionar com muitas pessoas, mas não estamos nos relacionando bem conosco mesmo. Nós não nos compreendemos, nós não nos aceitamos, nós simplesmente nos rejeitamos e nos culpamos por muitas coisas. Esse momento de solitude e de solidão me levará a uma introspecção, a pensar sobre mim mesmo, a descobrir quem sou e a responder as maiores questões. Quem sou, por que sou e para que sou? E é neste momento de solitude, de solidão produtiva, que diante de Deus eu vejo profundamente e deixo de viver a superficialidade, o fazer de conta, aquilo aparente. E a verdadeira espiritualidade, irmãos, não se constrói num culto coletivo, não. A verdadeira espiritualidade não é quando estamos juntos, aí deve ser o ápice da nossa individualidade com Deus. É na minha intimidade pessoal, nos meus momentos a sós com Deus, que começo a ter esse relacionamento, essa profundidade espiritual, que começa a tomar o meu ser e a refletir isso no culto coletivo, onde vou dizer para todo mundo que eu amo a Deus, porque eu estive na presença dEle, em intimidade com Ele. Eu vou dizer que eu confio nele, porque no meu momento de silêncio e de intimidade, Ele falou ao meu coração. Eu vou dizer que Ele sabe todas as coisas, porque eu ouvi a sua voz, e Ele me mostrou o caminho quando não sabia onde seguir. Mas isso acontece quando desenvolvo na solidão do meu ser, meu momento com Deus. Você quer que muitas coisas mudem na sua vida? Busque verdadeiramente, saia da superficialidade, da aparência e apenas dos compromissos cristãos e eclesiásticos. E comece a buscar uma intimidade com Deus como você nunca teve. E esse momento com Deus vai fazer diferença. Por isso, comece hoje. Escolha um lugar. Sim, um lugar. E assuma um compromisso de diariamente naquele lugar transformá-lo no seu jardim de encontro com Deus. Transforme aquele lugar num lugar santo de encontro com Deus diariamente. Determine um lugar diariamente para você estar diante do Senhor. E nesse lugar, fale com o Senhor, abra a sua palavra, leia e deixe Deus falar ao seu coração. Converse com Deus. Depois de conversar com Deus, pare um pouco, não saia, não vá para outro lugar. Espere um pouco Deus falar no silêncio do seu coração. Pense sobre a sua vida, seus projetos, seus planos. E ali vai colocando diante de Deus, e Deus vai te iluminando, te orientando. Mas nós não estamos fazendo isso. Não, nós estamos correndo. Então nós estamos no WhatsApp, nós estamos no computador, nós estamos na TV, e nós estamos fazendo muitas outras coisas. Meus irmãos, nós queremos um avivamento, queremos uma vida diferente espiritualmente falando. Às vezes estamos buscando experiências sobrenaturais, metafísicas, experiências transcendentais, extraordinárias. Deixa eu dizer uma coisa, Deus quer falar ao seu coração a partir do momento que você busque esse momento de intimidade a sós com Ele. Você quer ver o poder de Deus?
Você quer sentir a direção de Deus? Você quer ver a revelação de Deus nos seus projetos, seus planos? Você quer que Deus mostre a vontade dEle? Você quer sentir a paz dEle? Você quer que Ele remova, e o estresse nada mais é do que justamente hoje o burnout, não é? Que é este sentimento de cansaço constante pelas muitas coisas que acumulam na nossa mente, pelas muitas preocupações, e a palavra preocupação já disse, se ocupar antes de, eu estou me ocupando antes, antes, ocupação, eu me ocupo antes de, e então esse estresse é o acúmulo dessas experiências, e aí a gente não consegue descansar, a gente não consegue, e a gente então busca fazer uma coisa, um ativismo maior e algo maior, e a gente corre, e não é este o caminho, e nos sentimos mais cansados, mais limitados. O caminho certo é parar um pouco. No momento mais difícil, quando Jesus estava prestes a ser traído e preso, ele foi para o Getsemane e sozinho orou. E ali caiu sobre ele todo o pecado moral de toda a humanidade. Ele estava a sós com o Pai. Nos momentos mais difíceis, fique a sós com Deus. Tenha um tempo para você mesmo, quem você é, como você é. E se coloque diante de Deus, reconhecendo suas falhas, mas sabendo que Deus te criou. Reconhecendo os seus equívocos, mas sabendo que Deus te perdoou. Sabendo que Deus está cuidando de você, porque Ele é um Deus que remove tudo que não lhe agrada em nós e que nos deixa mal. Deus conhece o nosso coração e a nossa mente, e Deus limpa o coração. Eu não creio num Deus que apenas salva o homem para a eternidade. Eu creio num Deus que salva o homem para viver nesta terra também. Não creio num Deus que apenas atinge o lado espiritual, mas o Deus que afeta o meu lado mental, minha alma, meu psíquico. Eu acredito num Deus que cuida do meu corpo. O corpo sofre as questões mais diversas, porque somatizamos o que a mente, não é? Ela nos faz sentir assim. Mas se diante de Deus eu expor a minha vida, estar com Ele, com certeza absoluta, você vai ver que refrigério é o Senhor. Para um pouco. Está estressado? Escolha amanhã um lugar. Transforme esse lugar em lugar de encontro com Deus. Abra a palavra de Deus e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fale com Deus. Não precisa de palavras bonitas, nem... Fale com Deus do fundo do seu coração. Apenas abra o seu coração para Deus. E Deus vai tratar você. Deus vai cuidar do seu coração. Deus vai te orientar. E Deus vai te mostrar. E Deus vai remover isso que tem te alcançado de forma tão intensa, que tem roubado a tua alegria, a tua felicidade, que tem tirado a tua paciência, que tem tirado o encanto da vida, a beleza do mar e do sol. Sabe, Deus fez tantas coisas belas e bonitas para a gente viver. Escolha a forma que você quer viver, mas, sobretudo, diante de Deus, escolha esse lugar. Abra a palavra, fale com Deus. E logo depois que você fizer isso, espere um pouco quietinho ali, caladinho, e deixe Deus falar ao seu coração. E você vai ver o que vai acontecer. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Ele vai remover tudo aquilo que impede a tua felicidade, a tua alegria, porque Ele te ama. Que Deus nos abençoe. Que Deus dirija a sua vida. Que Deus cuide de você. Amém. Amém. Mais que uma voz, mais que um amor.
Pai, nós te agradecemos por este momento de culto, pela Tua palavra, porque Tu és um Deus amoroso e poderoso. Um Deus que remove os sentimentos todos da nossa alma, que não te glorifica, que não nos torna mais fortes, que não sejam benéficos para nós. Remove do Teu povo todos esses sentimentos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor. Ensina-nos a ter esse tempo a sós, conosco mesmo e contigo, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê